E aí, belezeira? Isso é bem brasileiro, né? E no Mundano de hoje a gente vai fazer um vídeo gostoso, um vídeo, mais uma vez que a gente se volta para dentro do Brasil, logicamente se você também é brasileiro. Nós sabemos que boa parte da nossa audiência, óbvio, é do Brasil, mas temos também de Portugal, de Moçambique, de Angola. Temos até de países que não falam português, sei lá, Polônia, México, enfim. Mas, rapidamente, no programa de hoje falaremos sobre o sotaque do português brasileiro. Mas antes, roda a vinheta. Olha, eu vou deixar bem claro que esse vídeo ele foi inspirado na matéria Sotaques do Brasil, é a edição 392 da revista Super Interessante, de agosto de 2018, inclusive uma matéria muito legal, a gente tentou dar uma condensada nela e fica aí para vocês, se vocês quiserem ver a matéria original que inspirou esse vídeo, tá ok? E daí a gente se pergunta o que seria exatamente o português brasileiro. Bom, acho que em poucas palavras a gente poderia resumir como a língua portuguesa, né, que chegou com os colonizadores portugueses aqui no Brasil, mas com muita influência africana, muita influência indígena, muita influência de outros povos europeus e etc. E logicamente o contato com esses povos modificou a fonética do português falado por aqui, acrescentou novas palavras, inclusive novas palavras dependendo da região. E o artigo da revista Super Interessante, que foi a base dessa matéria, ela se baseou no Atlas Linguístico Brasileiro, que mapeou aí o português brasileiro nos últimos 20 anos. E assim, mais ou menos, mostrou como funciona as diferentes maneiras de se falar no Brasil. Tá? Então vamos lá, vamos a elas. E pra gente começar, vamos falar então do modo de falar da letra R. No Brasil temos três maneiras de se falar a letra R. A primeira delas que a gente pode dizer é o R retroflexo, que é o R, inclusive, que vocês podem perceber que é o R que eu uso, que é esse R que porta, por exemplo, a língua ela vai no céu da boca. Falado aqui em São Paulo, falado no Paraná também. Esse é um dos R's falados do Brasil. Temos o R gutural, que é aquele R falado no fundo da garganta, como porta, por exemplo, ou como terça, por exemplo. Então é esse R feito no fundo da garganta, acho que é falado principalmente no Rio de Janeiro, na região norte e nordeste do Brasil. E temos o R vibrante de porta e terça, que é falado principalmente aqui em São Paulo, mais especificamente na capital de São Paulo e seus arredores, e também no sul do país. Tá? Então, para entender de onde veio essa fonética, vamos começar pelo R retroflexo, que é o R que eu falo. O R retroflexo talvez é o R mais brasileiro de todos, porque isso é uma influência indígena. Quando os portugueses chegaram aqui, eram por volta de 1.200 línguas indígenas e a grande maioria delas não possuía o som das letras F, L e R. Inclusive, eu separei aqui uma frase do Pero de Magalhães Gândavo, e para relatar a língua que se falava no Brasil quando os portugueses chegaram aqui, ele usou a seguinte descrição, abre aspas: a língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela o F, nem o L e nem o R. Porque assim, não tem fé, não tem leis e nem rei. E como não existiam então esses sons, era muito comuns os indígenas que aprendiam a falar português, ou começavam a falar português, eles trocavam os sons dessas letras, e entre elas a letra R. Aqui na minha região mesmo é muito comum mesmo, sei lá, a pessoa ao invés de falar calça, fala carça. Ou vai falar flecha, fala frecha. E esse é um reflexo direto dessa influência indígena lá no comecinho da colonização, inclusive quando os bandeirantes também passaram a desbravar o interior do Brasil. Isso daí ainda é uma herança desse tempo. Olha, o R gutural é um pouquinho mais fácil de se entender da onde vem. A família real chegou, fugiu de Portugal em 1808 e veio para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, naquela época, tinha por volta de 23 mil habitantes e chegaram 15 mil portugueses na cidade. Então, quase duplicou a população da cidade, boa parte de portugueses. E naquele tempo, para querer imitar justamente o sotaque francês, a França era a principal potência do mundo, uma das principais potências do mundo. Então, eles faziam esse R gutural e quando chegou aqui, aí a coisa pegou de vez mesmo. Então esse R gutural ele vem justamente da influência portuguesa quando chegaram aqui em 1808. E o R vibrante de porta, de certo e assim vai, ele também é uma influência europeia dessa vez, principalmente de italianos e por que não espanhóis, que chegaram aqui na região de São Paulo, mas na capital de São Paulo, naqueles arredores, e é um reflexo
de até hoje, inclusive no sul do país, a gente percebe que também você tem esse R bem vibrante, tá? Então é mais ou menos daí que veio toda essa fonética da letra R em português brasileiro. Agora a pronúncia do S chiado, como em mais, em Deus, em faz. Inclusive no Brasil, 97% dos cariocas eles falam esse S chiado com quase um som de X, né? No meio da palavra, e 94% usam esse S chiado no final da palavra. Isso é bem carioca, vamos falar a verdade. É quase uma característica do sotaque carioca. E isso daí também é uma influência da família real portuguesa. Quando chegou por aqui em 1808, lá no comecinho do século XIX, era muito comum os portugueses usarem também esse S com influência francesa. Além disso, havia dialetos africanos que usavam esse S chiado. Aí a coisa pegou e até hoje é utilizada. A gente não pode esquecer de falar que Belém do Pará e Florianópolis e Santa Catarina são cidades que também usam esse S chiado, só que a influência outra, ela também é portuguesa, mas essas regiões elas receberam muitos imigrantes da Ilha da Madeira, de Açores, que usavam esse S. Então, como as populações eram reduzidas, esse sotaque ele caiu na graça popular. Para você ter uma ideia, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também recebeu imigrantes desses locais, só que a população era maior, então não pegou, tá? Então, mas em Belém e Florianópolis pegou. Agora o som da letra T. Então, para começar, vamos colocar a letra T com um E junto, tipo leite quente sem dor de dente. Fica muito claro o som do E e é quase uma característica de Curitiba. Pois bem, esse sotaque ele também vem de influência europeia, mas de poloneses e ucranianos que chegaram lá por aquela região no século XIX. E como tanto o polonês quanto o ucraniano, o polonês ele usa ainda o alfabeto latino, o ucraniano ele usa o alfabeto cirílico, mas são línguas, ambas são eslavas e são línguas com poucas vogais. Então, quando os imigrantes eles chegavam aqui, você tinha a introdução da vogal, eles costumavam enfatizar ela para que eles pudessem entender, para que eles fossem também entendidos. E talvez você pode não perceber, pelo cotidiano nosso, a gente nem percebe isso, mas muitas vezes a letra D e a letra T, na verdade, tem som de T e G. Por exemplo, dia, por exemplo, eu falo desse jeito também aqui assim. Dia, ele tem um som, parece de um DJ, né? Se fosse falar puramente leite, parece até um CH, né? Leite. E é importante dizer que isso também é influência portuguesa, né? Esse T, esse dia, esse leite, com essa sonoridade, ela é influência portuguesa. Agora, o aberto, ou E aberto, e o fechado, ou E fechado. E, ou E, e O, ou O. Em relação a isso, não há um consenso de como se formou, né, esse som, esse sotaque. Tem muitas controvérsias. Os linguistas, eles dizem esse som mais fechado, principalmente falado aqui no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, é influência do português mais antigo, que se falava desse jeito. E aquele O aberto, falado mais no Norte e Nordeste, isso daí é muito comum, é quase uma característica do sotaque, também é uma influência portuguesa, só que uma influência portuguesa mais recente, lá do século XVI, XVII, que muitas palavras terminavam em Os e Es. Então o som ficou mais aberto nessas regiões e nunca mais desapareceu. E é lógico que a gente não pode deixar de falar da influência africana no português brasileiro, no modo de falar do brasileiro. Mais de 800 mil escravos chegaram aí até o século XVIII aqui no Brasil e é impossível que esse contato não teve nenhum tipo de influência, não deixou nenhum tipo de legado no nosso modo de falar. Então, além de trazer novas palavras, isso aí é um assunto para um outro vídeo sobre a influência africana, vamos deixar um pouquinho mais para frente. A supressão do R, por exemplo, você diz comer, na verdade, comer, né? Você suprime esse R, ou sei lá, Salvador, você dizer Salvador, chamar amor de amor, também é uma influência africana no modo de falar do brasileiro. E mesmo a supressão de vogais, também é uma influência africana, tipo em palavras como lavoura, cheiro, beijo, pouco. Você pode perceber que eu tô suprimindo as vogais no meio, né? Isso daí também é influência africana. O uso do gerúndio sem usar o DO no final, tipo andando, correndo, assistindo, curtindo o vídeo, isso também é influência africana. A ligação de fonemas, tipo ozóio, simbora, isso também é influência africana. E você simplificar a terceira pessoa do plural, tipo disseram, cantaram, gravaram, curtiram, pegou, né? Isso também é influência africana. E pra gente acabar, existem outros fenômenos ainda que não têm uma origem histórica definida, não se sabe ainda. Por exemplo, o que eles chamam de ditongação. Por exemplo, arroz, mas, mais, nós, nós. Isso são exemplos de ditongações
Só que não existe uma origem histórica definida para esse fenômeno ainda. E mesmo quando a gente está ao telefone e vai falar a palavra 6, você diz a palavra meia, uma referência a meia dúzia, a gente sabe que é justamente para a gente não confundir o 3 com o 6, que os sons são parecidos, mas não se sabe aonde começou isso. Não se tem ideia onde começou isso, tá ok? É isso aí. E esse foi mais um vídeo do Mundano, seu canal de línguas e idiomas aqui no YouTube. Então, se você chegou até aqui, eu não posso deixar aí de pedir para você deixar o seu joinha. Também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Os links estão todos aí na descrição. Uma coisa bem importante também, se você gostou desse vídeo, veja os vídeos mais antigos e também vai lá, assina o canal. Isso vai fazendo o Mundano ganhar força. Ainda bem, a gente está crescendo, se você acompanha a gente fica muito feliz, mas vai lá, inscreva-se, curta e vai ajudando a gente, tá ok? E a gente se vê em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos e falou! Que é a maneira mais informal do mundo de dizer tchau aqui no Brasil. Falou uma palavra que dá para várias situações, mas enfim, tá. Falou, gente. Tchau.